Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nicolas, muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal. E dessa vez eu vou trazer um framework para vocês, pessoal, com base na minha experiência, tá? De como eu faço todo o processo de campanha lá no MetaAds, tá? Desde o teste à escala, né? Aí a gente passa por alguns processos. Mas eu vejo que o pessoal tem muita dúvida nesses processos, quando na verdade você, a partir do momento que você acerta, você já vai pegando, né? Então, assim, a gente separa em algumas fases, né? Que eu vou estar falando para vocês no decorrer do vídeo. E eu peço que se vocês tiverem algum feedback ou se eu ajudei de fato vocês aí, comenta, entendeu? Que aí vai ser uma mão dupla, né? Então, assim, vai acabar me ajudando e ajudando vocês também nos próximos conteúdos, porque a tendência é só ir melhorando, beleza? Lembrando que eu vou estar passando um pouco da minha experiência, tá? Cada um tem uma experiência individual. Lembrando que no marketing nada é corretamente certo, né? Não tem uma receita de bolo, mas eu estou dando um framework aqui para vocês analisarem e ver se, dependendo da parte de campanha de vocês, faz sentido utilizar, entendeu? Porque, como eu falei, não tem uma receita certa. Então vamos lá, vamos para minha tela aqui. Ok, a gente consegue então dividir a campanha em três fases, tá? Falando no Meta Ads aqui. Primeiro a gente tem a fase de teste, depois a fase de validação, terceira fase de escala. Aonde que o pessoal mais se perde aqui? Na fase de teste. Diria que 80% de quem anuncia no Meta Ads se perde na fase de teste. Não só no Meta Ads, mas em qualquer lugar. A fase de teste o pessoal perde a mão mesmo, né? Inclusive, tem muita gente que desiste de anunciar porque toma algum prejuízo na fase de teste. Já vou adiantando, cara, tomar prejuízo na fase de teste é completamente normal e eu vou explicar o porquê, tá? Mas beleza. A gente divide o framework então nessas três fases, tá? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre a fase de teste para vocês. A fase de testes, como eu falei no vídeo passado, né, como eu expliquei sobre o machine learning, como que funciona, a fase de teste é a fase onde falando do MetaAds, a inteligência artificial está testando várias possibilidades para o seu criativo. Então, isso vai ocasionar vários fenômenos dentro da sua campanha, como o aumento do CPM, aumento, se tiver, do custo por aquisição, vai ter um custo por aquisição bem alto, né? As métricas vão ficar todas bagunçadas, porque é justamente a máquina tentando entender para onde vai mandar seu criativo. Aí me chega pessoas e dizem que você tem que rodar um criativo por 2 dias, né? Cara, assim, pode ter venda de fato, né, com 2 dias, mas é pouco provável, porque 2 dias é muito pouco para você alimentar uma campanha. Então, assim, a fase de teste, primeiramente, a gente já começa entendendo isso, tendo esse mindset, que a fase de teste ela vai embaralhar toda a sua campanha. Então, não toma como objetivo a análise de métricas aqui. A única coisa, cara, que você precisa entender na fase de teste é vendeu ou não vendeu, entendeu? Então vamos pela seguinte linha de raciocínio. Eu subi uma oferta, subi uma campanha, estou deixando rodar, sei lá, 5 dias. 5 dias eu recomendo, tá? 5 dias já é legal. Aí a gente está fazendo com 3 conjuntos de anúncios, testando toda aquela matemáticazinha que eu falei no vídeo passado para ter o melhor resultado do Machine Learning. E tá, beleza, rodando 5 dias, gastando até 50% do valor do produto por conjunto de anúncio, tá? E beleza, teve uma venda. Qual é que é a análise que a gente tem que ter? Pô, eu estou testando um produto, estou testando uma oferta, na verdade, estou testando a oferta do produto, porque o entregável aqui, ele é pouco utilizado, né, nesse caso aqui. Estou testando uma oferta. A oferta vendeu, ou seja, eu vou puxar lá o meu criativo que vendeu e eu vou criar variações dele. Mas se vendeu, cara, é a única coisa que você tem que pensar ou não. Esquece outras métricas, esquece CPM. Durante 5 dias você vai focar em uma métrica só, que é se vendeu ou não. Entendeu? Então, porque assim, como eu falei, fica tudo embaralhado, cara. Não tem como a gente analisar com 5 dias de campanha algumas métricas. A única métrica que a gente tem que analisar mesmo é se vendeu ou não. Porque aí sua oferta, ela está sendo bem reproduzida ou mal reproduzida. Ou às vezes ela é uma oferta que de fato não tá legal para vender. Entendeu? Então aí você tem que modificar ela ou ir para um outro produto. E aqui já vou adiantando, não se prende a produto, cara. Isso aqui a gente está falando para low ticket, né? Não se prende a produto, entendeu? Às vezes a pessoa ela
trabalha todo o funil do produto, só que aí solta na fase de teste e errou tudo, errou na oferta, errou em tudo e a pessoa desanima, entendeu? Então por isso não se prende a produto, né? Cria um MVP e sobe ele como teste. Se vendeu, é por causa da oferta, não por causa do produto. Então é a única métrica que você tem que ficar de olho. Perfeito. Então entendemos que se passou da fase de teste, né? Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Cadê? Isso aqui serve? Ixi, não é isso aqui não. Aqui. Se vendeu, né? Passou da fase de teste. Então risca aqui a fase de teste. Com isso, a gente vai para a fase de validação. Aí a fase de validação já é um pouco diferente, né? Como que funciona a fase de validação? A fase de validação, aí, lembra que você tem um entregável? Né? Agora você precisa melhorar esse entregável, agora que de fato você entra na estrutura do funil do seu produto. Aí você já pode investir em campanhas para o WhatsApp, em automações, em bônus no entregável. Então, na fase de validação, que é onde você está validando o seu produto, porque a oferta de fato você validou na fase de teste. Aqui, a fase de validação, a gente valida o produto, entendeu? Então, beleza. Se continuar vendendo, legal, aí você já escala, entendeu? Se continuar vendendo aqui na fase de validação com todo o seu funil pronto, todo o seu produto trabalhado, você já pode upar ele na fase de escala. Mas antes eu quero dar uma olhada aqui com vocês em algumas situações. Aqui é muito comum você já entrar com uma análise de métricas. Eu fiz um vídeo lá no começo, lá na verdade, começo não, a gente está no começo, né? Mas eu acho que o primeiro vídeo foi sobre análise de métricas, o primeiro ou o segundo. Dá uma olhada lá depois. Existem algumas métricas, cara, que você tem que ficar de olho. Por quê? Às vezes não vai vender, mas o seu CTR, ele tá legal, o seu CPM, ele tá legal. Então, assim, vale a pena você continuar na fase de validação. Agora, se na fase de validação seu CTR tá mal, seu CPM tá mal, não tem aquisição nenhuma, aí, poxa, aí você pode resetar e jogar fora também, entendeu? Aí você dá o risquinho ali, porque não tá valendo a pena. Agora, se tá vendendo, lembrando, a métrica principal é vender. Vendeu, já vai para a fase de escala, né? Se vendeu, continuou vendendo ali uns 3, 4 produtos, você já validou o produto e vai para a fase de escala. Agora não tá vendendo nada. Mas, por exemplo, o seu CTR tá legal, o seu CPM tá legal, pô, dá uma segurada, entendeu? Na aula de métricas eu falo um pouquinho mais sobre quais métricas, como que elas funcionam. Mas dá uma segurada. Ao invés de você, na fase de validação, testar por mais 5 dias, você testa por 7, dá uns 2 dias a mais, né? Até as métricas elas se entenderem, porque na fase de validação as métricas elas começam a desembaralhar e começam a ser uniformes. Então, beleza. Dá uma olhada nessa parte aí e ok, tá tudo ok. Lembrando que para passar de fase é vender, cara. Vende. Se não vendeu, esquece. Agora, vendeu na fase de teste, na fase de validação, a gente vai escalar. E aí é na fase de escala que a gente de fato começa a aumentar o nosso budget, o nosso orçamento. Não só na campanha, mas no produto em si também. Se a gente já tinha um bônus para compradores ali na fase de validação, na fase de escala a gente vai ter mais bônus. A gente vai ter uma equipe, né? Como você queira chamar, seja eu equipe ou você de fato ter uma equipe, né? E quando eu falo fase de escala, cara, eu não estou falando de... As pessoas confundem escala com validação. A validação, vamos lá, eu diria que dependendo do ticket do produto, tá? Mas vamos pensar de um ticket de 50 reais. A fase de teste, cara, roda por conjunto de anúncio até 50% do valor do produto, tá? Para a gente abaixar o custo por aquisição. Digamos que o custo por aquisição virou R$ 27. Na fase de validação, a gente vai dobrar, né? Para a gente validar o produto. Então, dobrou, a gente entra na fase de validação. Ok. Para a gente justamente deixar as nossas métricas uniformes, né? Não necessariamente que a gente quer o dobro do custo por aquisição, mas é só para a gente ir aumentando aos poucos o nosso orçamento de campanha, entendeu? Então, beleza. Só que na fase de escala, cara, enquanto na fase de validação você está gastando de 0
até 5 mil reais, a fase de escala, você está gastando ali coisa de 5 para cima, entendeu? 10, 20, 30, 40, até onde vai o seu orçamento. Né? E até onde a campanha aguenta também, porque tem isso. Então a fase de escala ela é justamente para você investir no seu produto, né? Investir na sua oferta, melhorar a sua oferta. Né? Lembrando, se está vendendo, cara, não muda o mecanismo da oferta, significa que ele está bom. Só dá uma melhorada, faz mais criativos com base na sua oferta atual, cria variações dele. Não mexe em coisa em time que está ganhando, só adiciona mais criativos, entendeu? Então, assim, de fato, é assim que funciona esse framework. Lembrando que eu estou falando de uma maneira mais superficial, mas esse superficial eu sei que já ajuda muita gente, porque, como eu falei, muita gente já morre aqui. Já fala, vou desistir, já fiquei no prejuízo, mas não pode ser assim, cara. A fase de teste, coloca na cabeça. Em 90% das vezes você pode perguntar para qualquer player grande, você vai sair no prejuízo, beleza? Então, assim, foca primeiro, tá? Eu vou falar do mercado que eu vejo, tá? Foca primeiro em sair da fase de teste, entendeu? Tenha esse mindset. A fase de teste não necessariamente você vai ter lucro, tá? Muito difícil, inclusive. Fase de teste é para você saber se sua oferta está vendendo ou não. Não se prenda tanto ao entregável. O entregável é nas outras fases, na fase de validação, na fase de escala. Agora, na fase de teste, cara, foca em sair da fase de teste primeiro, beleza? Para depois ir para as outras fases. E lembrando, a métrica principal é vender. Não se atrela, pelo menos na fase de teste, a CPM, a CTR. Vendeu? Passa para a próxima fase. Faz validação. Aí a gente tem a métrica primária e a métrica secundária. A métrica primária, ela, em escala de hierarquia, ela está acima da métrica secundária. O que é a métrica primária? Venda. Vendeu? Está vendendo ainda? Sei lá, você está batendo 5, 10 vendas, né? Não necessariamente no dia, mas está vendendo de uma maneira recorrente? Cara, beleza, seu produto, sua oferta e seu produto é validado. Aí você vai para a fase de escala e já aumenta o seu budget. Claro que não de uma vez assim. Tem um framework de budget também, eu posso falar um pouco mais em um segundo vídeo, porque esse aqui vai ficar gigante já. Mas eu espero que pelo menos esse framework aqui de como eu trabalho, como dá certo para mim, tenha feito sentido para você, tá? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha também, se te ajudou de alguma forma. Se não ajudou, comenta aqui o que eu poderia ter falado para te ajudar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se eu ajudei vocês, se inscreve no canal, dá um like, comenta aí também se puder. Então, beleza, pessoal. Valeu, até a próxima. Tamo junto.